O julgamento que sai da sua boca mora dentro de você. Imagine você em uma conversa casual, talvez com um amigo, um colega de trabalho ou alguém da sua família. Tudo parece bem, até que aquela pessoa solta uma frase, faz um comentário ou toma uma atitude que imediatamente te irrita. É como se, num segundo, seu corpo inteiro reagisse. A expressão fecha, o coração acelera, a mente começa a disparar pensamentos. Essa pessoa é insuportável. Eu nunca seria assim. Não entendo como alguém pode agir dessa forma. Você já se pegou nesse tipo de reação? Porque eu sim, muitas vezes. E por muito tempo achei que o problema era sempre o outro. A grosseria, a arrogância, a falta de empatia, o ego inflado. Mas depois de muito observar meus próprios padrões, percebi uma verdade desconfortável. O julgamento é muitas vezes o grito daquilo que ainda não está resolvido dentro de nós. É como se inconscientemente projetássemos nos outros aquilo que nos recusamos a ver, aceitar ou curar em nós mesmos. Por exemplo, você se irrita com pessoas que falam alto demais, mas talvez no fundo tenha medo de expressar sua própria voz, ou julga quem se acha superior, mas talvez, em algum lugar dentro de você, exista uma insegurança profunda que te faz sentir inferior. Julgamos o orgulho do outro porque talvez nos sentimos pequenos. Julgamos a liberdade do outro porque talvez nos sentimos presos. Julgamos a fraqueza do outro porque não aceitamos nossa própria vulnerabilidade, e isso é humano. Essa projeção inconsciente é um mecanismo natural da psique, uma forma de proteger nossa identidade, nosso senso de valor. O problema é que quando não olhamos para isso com consciência, passamos a viver presos em um ciclo de rejeição. Rejeitamos no outro o que, na verdade, queremos esconder em nós mesmos. Eu já vivi isso de perto. Teve uma época em que eu julgava profundamente quem se mostrava demais nas redes sociais. Eu dizia que era superficial, vaidade disfarçada de conteúdo. Mas com o tempo, percebi que o incômodo não era com o outro, era comigo. Era com o meu medo de me expor, de ser julgado, de parecer vulnerável demais se eu mostrasse quem eu realmente era. E o julgamento que eu lançava nos outros era, na verdade, um espelho da minha própria repressão. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez exista alguém na sua vida que te incomoda profundamente. Alguém que te tira do sério. E talvez esse incômodo seja menos sobre essa pessoa e mais sobre o que ela revela de você. E tudo bem. Não é sobre se culpar. É sobre despertar. Porque quando você começa a perceber que o outro não está ali para te irritar, mas para te revelar, você muda. Você deixa de ser refém da raiva, da crítica, da rejeição, e passa a ser autor da sua própria cura. É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Não para apontar dedos, mas para virar o espelho na direção certa, para dentro. No próximo bloco, vamos entender por que o julgamento surge, de onde ele vem e o que ele está tentando te mostrar sobre você mesmo. Vamos juntos? Por que julgamos? A raiz do incômodo está em nós. Você já se perguntou por que julga tanto os outros? Mesmo sem querer, mesmo sabendo que não é justo. Às vezes, o julgamento escapa como um reflexo automático. Como se sua mente dissesse: isso não pode ser assim, essa pessoa está errada. Mas e se eu te dissesse que o julgamento, na verdade, não é o fim, é o começo de uma descoberta sobre você mesmo? O julgamento não é sobre o outro, é sobre o que ele desperta em você. Quando alguém te irrita profundamente, o que está sendo tocado não é a superfície, é um ponto cego. Algo dentro de você que você ainda não acolheu por inteiro. Segundo Carl Jung, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ele chamou isso de sombra, a parte do nosso inconsciente onde escondemos
tudo aquilo que rejeitamos, por medo, vergonha ou dor. E adivinha onde essa sombra aparece com mais força? No outro. Sim, o outro é o palco onde sua sombra se apresenta. Imagine que sua mente é como uma casa com muitos cômodos. Aquilo que você aceita em si mesmo está nas salas iluminadas. Mas aquilo que você nega, a raiva, o ciúme, a inveja, o orgulho, você tranca no porão. Fecha a porta, apaga a luz e finge que não está ali, só que está. E quando alguém lá fora expressa exatamente aquilo que você trancou, sua reação é imediata: repulsa, crítica, julgamento. Mas, na verdade, o que está doendo não é a atitude da outra pessoa, é o espelho. É ver do lado de fora algo que você nunca quis encarar por dentro. E não pense que isso é fraqueza. Pelo contrário, esse mecanismo é parte da natureza humana. É como o ego tenta proteger você da dor, criando uma ilusão de que o problema está sempre fora. Mas essa ilusão custa caro. Te afasta da empatia, te prende no orgulho e, o mais cruel, te impede de crescer. Eu mesmo já vivi isso tantas vezes. Julguei pessoas ambiciosas, achando que eram egoístas. Mas, no fundo, era meu medo de correr atrás do que eu queria, de fracassar, de parecer ganancioso. Julguei quem se expunha demais, mas eu era quem estava me escondendo. Você consegue perceber como isso age silenciosamente? É por isso que o julgamento é tão barulhento. Porque ele é a forma como a sombra grita: olha para mim, me vê, me aceita. E, quando você se permite olhar com honestidade para esse incômodo, algo começa a mudar. Você para de se debater com o espelho e começa a aprender com ele. A partir daqui, vamos mergulhar nesse reflexo. No próximo bloco, você vai entender como o outro, com todas as suas falhas e imperfeições, pode se tornar seu maior mestre. Se você tiver coragem de escutar o que ele desperta em você. Vamos juntos. O outro como espelho. A arte de ver a si mesmo no que rejeita. Você já reparou como certas pessoas te afetam mais do que outras? Tem gente que passa pela nossa vida como o vento. A gente mal sente. Mas tem outras que são como um espelho estilhaçado. Mal conseguimos olhar sem sentir desconforto. E por quê? Porque elas mostram algo que está dentro e que nós não queremos ver. Segundo a filosofia hermética, o que está fora é reflexo do que está dentro. E Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Ou seja, o outro não te desafia à toa. O outro é, muitas vezes, o espelho mais claro que a vida te oferece. Não para te punir, mas para te revelar. Imagine você convivendo com uma pessoa extremamente controladora. Aquilo te incomoda profundamente. Você pensa: essa pessoa precisa parar de tentar dominar tudo. Mas se você olhar com mais profundidade, será que esse incômodo vem apenas da atitude dela? Ou será que toca em algo que você mesmo reprimiu? Talvez sua dificuldade de assumir controle sobre a própria vida? Talvez a sua sensação de impotência diante de situações que gostaria de liderar, mas não consegue. Veja, nem sempre o que o outro mostra é algo que você é. Às vezes é algo que você deseja ser e não se permite. Outras vezes é algo que você já foi, se envergonhou, escondeu e agora rejeita nos outros. A sombra não é só o que há de ruim em você. Às vezes é o que há de poderoso, corajoso, sensual, livre e que foi reprimido, julgado ou rejeitado em algum momento da vida. Eu lembro de um caso de uma mulher que se incomodava profundamente com amigas que falavam abertamente sobre sexualidade. Ela dizia: acho vulgar, desnecessário, não entendo como conseguem. Mas, em um processo terapêutico, ela descobriu que sua raiva não era sobre a liberdade da outra, era sobre sua própria repressão, cultivada desde a infância. Você entende a profundidade disso? A vida coloca espelhos vivos no nosso caminho o tempo todo. E cada incômodo é uma seta apontando para dentro.
Não para te machucar, mas para te libertar. Porque aquilo que você não reconhece governa você. Mas aquilo que você integra te transforma. Essa é a beleza do espelho. Ele não existe para te julgar. Ele existe para te revelar. E quanto mais você se permite olhar sem medo, mais você se conhece. E quanto mais se conhece, mais leve tudo se torna. No próximo bloco, vamos trazer exemplos práticos e cotidianos de como identificar essas projeções. Situações simples que talvez estejam acontecendo agora mesmo na sua vida e que você pode começar a observar com um novo olhar, mais consciente, mais generoso e transformador. Vamos seguir? Os espelhos do cotidiano, onde você se esconde e se revela. Você não precisa estar em um retiro espiritual ou numa sessão profunda de terapia para se confrontar com sua sombra. Na verdade, ela aparece todos os dias, em gestos simples, em frases soltas, em reações automáticas. Ela está ali, quando você levanta a sobrancelha ao ver o estilo ousado de alguém na rua. Quando sente uma pontada de desprezo por alguém que compartilha conquistas nas redes sociais. Quando critica alguém por falar demais, ser confiante demais, chorar demais. Tudo isso parece banal, mas não é. Imagine você abrindo o Instagram. A primeira imagem, uma pessoa feliz, sorrindo, dizendo que largou tudo para viver de arte e viajar o mundo. E sua reação? Talvez você pense, que irresponsabilidade, deve ter um pai rico. Ou, duvido que seja feliz de verdade. Mas, pare por um segundo e se pergunte, por que isso te incomodou? Será que essa pessoa está te provocando? Ou te lembrando de algo que você mesmo quis e não teve coragem de viver? A sombra se esconde nessas reações impulsivas. Ela mora nos pensamentos rápidos, nas críticas mentais que você lança sem perceber. E cada uma delas é uma chance de se perguntar: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Outro exemplo. Você se incomoda com pessoas que se fazem de vítima. Acha que elas exageram, que se lamentam demais. Mas será que, em algum nível, você tem dificuldade em acolher a própria dor? Será que aprendeu a engolir tudo calado e sente raiva de quem se permite expressar? Ou então, você julga quem se acha dono da razão, mas no fundo teme não ser levado a sério? E projeta no outro aquilo que você gostaria que reconhecessem em você: valor, inteligência, voz. Esses espelhos são sutis, mas constantes. Eles aparecem no trânsito, no trabalho, nas redes sociais, nas festas de família. São oportunidades silenciosas de autoconhecimento. Se você estiver disposto a olhar para elas com honestidade. E aqui vai uma chave poderosa. Aquilo que mais te incomoda no outro pode ser exatamente o que você mais precisa observar em si mesmo. Não para se culpar, mas para se libertar. A sombra só assusta quando está no escuro, mas quando você acende a luz da consciência, ela vira aliada. Ela te mostra onde ainda existe dor, onde ainda existe medo, onde ainda existe uma história que não foi encerrada. E é nesse ponto que a verdadeira cura começa, quando você para de fugir de si mesmo através do outro. No próximo bloco, vamos aprender como reconhecer e acolher essas partes escondidas. Não com culpa, mas com coragem. Porque só integra aquilo que tem coragem de olhar. Vamos juntos? Como reconhecer e acolher a sua sombra. Reconhecer a sombra é como acender uma lanterna em um cômodo que você evitou por anos. No início, pode parecer desconfortável, até doloroso. Mas logo você percebe que não era um monstro lá dentro. Era só uma parte de você que queria ser vista. Mas como fazer isso na prática? A primeira chave é observar suas reações emocionais intensas. Toda vez que alguém te irrita de forma desproporcional, ali existe um convite oculto. O incômodo exagerado raramente é sobre a atitude do outro. É sobre o que aquela atitude desperta dentro de você. Então,
Da próxima vez que você sentir raiva, julgamento ou desprezo, pare. Antes de reagir automaticamente, se pergunte: o que exatamente me incomodou? Em que parte de mim isso toca? Isso fala de algo que eu rejeito em mim ou de algo que eu gostaria de ser e não permito? Só essas perguntas já criam espaço. E esse espaço é onde nasce a consciência. A segunda chave é acolher sem se julgar. Ao identificar que você sente inveja, orgulho, medo ou repressão, não se puna. A sombra se fortalece quando você a esconde, mas se transforma quando você a aceita. Pense assim: cada emoção que surge é uma criança ferida pedindo atenção. Se você a ignora, ela grita. Se você a escuta, ela acalma. Você pode dizer a si mesmo: ok, eu me incomodei com a arrogância dessa pessoa. Talvez porque eu tenha medo de me afirmar. Talvez porque eu fui ensinado a não me impor. E tudo bem. Agora eu posso cuidar disso. Esse é o caminho da integração. A sombra não precisa ser eliminada. Ela precisa ser trazida para o centro. Não para dominar, mas para ser transformada em força. Carl Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso significa que seu incômodo é, na verdade, um portal. Um portal para uma parte de você que ainda não foi amada. Talvez você nunca tenha aprendido a acolher a própria insegurança. Talvez tenha vergonha da sua raiva, da sua sexualidade, do seu desejo por liberdade. Mas essas partes não vão embora porque você finge que elas não existem. Elas só se curam quando você se senta com elas em silêncio e diz: eu vejo você, eu escuto você, e está tudo bem. A partir disso, você começa a perceber algo profundo. A paz não vem quando o mundo para de te incomodar. A paz vem quando você para de se rejeitar através do mundo. E isso muda tudo. Você deixa de viver a defesa, deixa de reagir a cada pessoa que cruza seu caminho e começa a viver com mais leveza, mais empatia, consigo mesmo e com os outros. No próximo bloco, vamos entender como transformar essa prática de olhar para a sombra em um estilo de vida. Um processo constante de autocompaixão, maturidade e libertação. Vamos seguir? Viver com consciência. A sombra como caminho e não como inimiga. Você já percebeu como, depois que algo é revelado, não dá mais para desver? É como acender uma luz em um cômodo escuro. Por mais que você apague depois, você já sabe o que tem lá dentro. Já viu as formas, os objetos, os detalhes. E isso muda tudo. É exatamente assim com a sua sombra. Depois que você começa a reconhecê-la nos julgamentos, nos incômodos, nas reações impulsivas, viver de forma inconsciente se torna impossível. Porque a consciência, uma vez despertada, te acompanha. Ela sussurra no seu ouvido quando você vai criticar alguém. Ela aparece no meio de uma discussão perguntando: isso é sobre o outro ou sobre você? E é aí que você começa a praticar uma nova forma de existir no mundo. Não uma existência perfeita, curada, estéril de conflitos, mas uma existência presente, madura e autorresponsável. Você se torna alguém que, antes de apontar o dedo, respira fundo, que reconhece que o incômodo fala mais de dentro do que de fora, e que entende que o outro não veio para te irritar, veio para te revelar. Viver com consciência é isso, é transformar o incômodo em espelho, a crítica em insight, o julgamento em autoconhecimento. Mas atenção, essa prática não acontece em um retiro, numa palestra ou num vídeo como esse. Ela acontece no cotidiano, na fila do mercado, quando alguém fura e sua raiva sobe como uma onda. Na reunião, quando alguém interrompe e você sente vontade de gritar. No almoço de família, quando aquele parente diz exatamente o que você não queria ouvir. Cada uma dessas situações é um convite. Um convite para pausar,
respirar e perguntar: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? E veja, todo julgamento é sombra. Você pode discordar de alguém com consciência, pode impor limites, se afastar, se proteger, e isso não te torna menos evoluído. O que muda é a energia por trás da ação. Você não age mais por reação cega, mas por escolha clara. Você não ataca para se defender, você observa para se entender. Isso te devolve o poder. Porque quando você deixa de reagir automaticamente, você sai do modo sobrevivência e entra no modo presença. E a presença é o solo fértil da transformação. Ao longo da minha própria jornada, percebi que os momentos em que mais julguei os outros foram também os momentos em que mais precisei de acolhimento. Eu estava inseguro, cansado, com medo, e projetava isso nas atitudes alheias. Com o tempo, fui aprendendo a usar essas reações como bússolas. Se algo me incomodava demais, era sinal de que ali havia algo a olhar. E essa simples mudança de postura me trouxe mais liberdade do que qualquer discurso motivacional. A verdade é que a paz interior não nasce quando o mundo para de te provocar. Ela nasce quando você aprende a usar cada provocação como espelho. Quando você para de pedir que o mundo mude e começa a se observar com coragem. Esse processo é diário. Às vezes você vai errar, vai julgar, vai reagir, mas agora você sabe que pode voltar. Voltar para si, voltar para o ponto de consciência. E toda vez que você volta, está treinando um novo modo de viver, mais empático, mais leve, mais verdadeiro. Esse é o verdadeiro despertar. Quando a vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espelho de autoconhecimento. Quando cada pessoa se torna um espelho, às vezes duro, às vezes generoso, do que ainda pulsa dentro de você. No próximo e último bloco, vamos reunir tudo o que vimos até aqui e encerrar com uma reflexão profunda sobre o verdadeiro papel do outro na sua jornada. E o que muda quando você deixa de rejeitar o reflexo e começa a abraçar sua própria imagem. Vamos juntos? O reflexo que cura. Quando você para de fugir de si. No início desta conversa te fiz um convite. Olhar para o julgamento não como uma fraqueza, mas como um sinal. Um sinal de que algo em você ainda clama por ser visto, ouvido, acolhido. E, agora, talvez você esteja começando a entender que o que mais te irrita nos outros pode ser justamente o que ainda pulsa escondido dentro de você. O julgamento é o grito do que você ainda não curou, mas também pode ser o sussurro que te guia de volta para si. Você não precisa mais fugir do incômodo, não precisa mais reagir como quem tenta apagar o espelho com as próprias mãos. Agora, você pode olhar com ternura e dizer: eu me vejo aqui, e está tudo bem, porque o outro não veio para te desafiar, ele veio para te lembrar da sua humanidade, dos pedaços que você deixou para trás, das partes suas que foram negadas, censuradas, julgadas, e que agora voltam à superfície, disfarçadas de raiva, de crítica, de repulsa. Mas você já não é mais o mesmo. Você agora sabe que a irritação pode ser um convite, que o incômodo pode ser um mestre, que a raiva pode ser uma porta e que o espelho pode ser a chave. Talvez, a partir de hoje, você comece a perceber os outros de forma diferente, menos como ameaça, mais como reflexo, menos como vilões, mais como mensageiros. Cada pessoa que te toca, para o bem ou para o desconforto, está ali para te ensinar algo sobre você mesmo. E isso não significa que você precise aceitar tudo, tolerar tudo, concordar com tudo, mas significa que agora você pode agir com mais consciência,
pode escolher com mais clareza, pode viver com mais leveza, porque, no fundo, o autoconhecimento não é sobre se tornar alguém melhor. É sobre se tornar mais inteiro, mais honesto, mais verdadeiro consigo mesmo. E isso começa quando você para de lutar contra o reflexo e começa a perguntar: o que essa imagem está tentando me mostrar? No final das contas, talvez o mundo não precise mudar tanto assim. Talvez você só precise parar de rejeitar quem é, por trás das máscaras, das projeções, das defesas. E quando esse encontro com você mesmo acontece, o mundo muda. Não porque ele se transformou, mas porque você mudou o olhar. E esse novo olhar, mais maduro, mais lúcido, mais compassivo, se torna a base de uma nova realidade. Então, se esse vídeo tocou algo em você, leve essa mensagem com carinho. Toda rejeição é um pedido de reconexão. Toda crítica é um espelho. E toda sombra é, na verdade, luz esperando por aceitação. Compartilhe esse conteúdo com alguém que esteja pronto para enxergar além das aparências. E se quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento, consciência e transformação, siga conosco aqui no canal. Afinal, o mundo lá fora só muda quando a gente muda por dentro. Gratidão por caminhar comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, com mais espelhos, com mais coragem e, principalmente, com mais verdade.